A deturpação dos desejos. Fome, sede e desejo sexual são naturais. As obras da carne é que não são. Capítulo 11. Você já reparou em como as coisas são perfeitas nos comerciais? Ainda que a propaganda seja de um daqueles restaurantes fast food os mais baratos no anúncio, o hambúrguer parece tão bonito que dá água na boca. Talvez você nunca tenha bebido na vida, mas ao assistir aquele comercial de cerveja que mostra as praias mais lindas, um sol de rachar e uma garrafa trincando de gelada, de repente você fica com uma sede. Falando em propaganda de bebida, normalmente a garrafa gelada é servida por uma mulher extremamente atraente e muito pouco vestida. Aliás, as marcas de cervejas não são as únicas. Carros, roupas, maquiagens, perfumes, chocolates, produto dos mais diversos setores, costumam empregar mulheres atraentes e homens sedutores em suas propagandas. Os comerciais são assim, porque o objetivo das empresas que os fazem é despertar o seu desejo. Os profissionais de marketing já aprenderam há muito tempo que, se conseguirem apelar para os instintos mais básicos do ser humano, como o sexual e o de sobrevivência, serão bem-sucedidos em nos fazer acreditar que temos necessidade de comprar seus produtos. O que observamos nesses casos nada mais é do que a tentativa de lucrar em cima da lógica carnal. Pegam aquilo que é natural e deturpam, distorcem e exageram, a fim de proporcionarem o máximo de prazer possível. Como já mencionamos, isso acaba sendo verdade, de uma forma ou de outra, para todas as obras da carne. Contudo, isso é ainda mais evidente quando tratamos dos pecados da mesa e dos de ordem sexual, que serão o assunto deste capítulo. Prostituição. Quando pensamos na palavra, imaginamos uma mulher seminua oferecendo sexo por dinheiro em alguma esquina mal iluminada. Todavia, a palavra grega usada por Paulo em Gálatas 5, porneia, significa imoralidade sexual, partindo do princípio que a moralidade na Bíblia é definida de acordo com os ideais divinos de santidade. Podemos afirmar que a prostituição se aplica a toda forma de sexo fora da aliança do casamento. Afinal, biblicamente, vemos que o sexo foi criado para ser usufruído dentro do casamento. Tanto é assim que Paulo, usando um fogo abrasador como símbolo para o desejo sexual, afirma que se eu não consigo controlar esse fogo estando solteiro, devo então fomentá-lo dentro do casamento. E aos solteiros e viúvos digo que lhe seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se domine, se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 8 ao 9. Vale ressaltar que o sexo em si não é imoral. Aliás, dentro da esfera do casamento, Deus aconselha a constância da prática sexual. Não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. Marido e mulher não devem privar de sexo um ao outro. A prática constante do sexo é proteção para o casal e os manterá fora da tentação de Satanás. Inclusive, o fato de Deus ter a preocupação em proteger o casal da tentação lembra-nos que não são apenas os solteiros que devem se guardar dessa obra da carne. O adultério, dentro da definição de porneia, também deve ser considerado como uma forma de prostituição. O número de casos de homens e mulheres crentes que já adulteraram é um absurdo e revoltante, sem falar naqueles que vivem adultério e agem como se fosse normal. Ouvistes que foi dito, não adulterás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus 5, verso 27 e 28. Jesus ensina que só de olharmos para uma mulher com intenção impura, já adulteramos. Isso deveria fazer todo crente fugir da pornografia, pois ela alimenta intenção imoral fora do casamento. Assim como o casado, o solteiro também deve fugir da pornografia, pois o fogo abrasador do sexo é para ser usufruído dentro do casamento e não antes dele. A pornografia leva à masturbação, que é um desvirtuamento do propósito do sexo. O ato sexual foi criado para ser um prazer a dois e não um prazer solitário. Essa prática é claramente uma obra da carne. Tanto solteiros como casados devem fugir das práticas associadas à prostituição.
É interessante que a Bíblia não fala para resistirmos ou evitarmos a prostituição, mas por causa do poder abrasador do desejo sexual. A Bíblia nos ordena a fugir da imoralidade sexual, fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Nós não devemos observar outras pessoas como Davi observou Betseba tomar banho. Devemos, como José, fugir da mulher de Potifar. Ao invés de tentar nossa capacidade de resistir, devemos fugir de toda aparência do mal. Nossa capacidade de resistir deve ser usada contra o diabo. Tiago 4, verso 7. Não contra a prostituição. Impureza. A palavra grega para impureza é a catárthia, que indica refúgio ou imundícia. Tal vocábulo era empregado para indicar uma ferida suja na carne ou a depravação moral do espírito. Neste contexto, Paulo indica os diversos tipos de impurezas sexuais. A falta de pureza dentro das relações sexuais tem sido um flagelo da sociedade há milhares de anos. Nossa sociedade, inclusive, tem tratado todo o prazer na esfera sexual como sendo puro e natural. Contudo, para nós cristãos, puro é aquilo o que Deus diz que é. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão, seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto e matarás o animal. Levítico capítulo 20, verso 12, 13 e 15. Essa lista nos mostra alguns exemplos de que Deus considera como forma impura de se praticar o sexo. Essa lista inclui relações com familiares, homoafetivas e com animais. Em nossa sociedade, vemos, por exemplo, a questão da homossexualidade e do lesbianismo ser tratada como algo normal. No entanto, toda menção bíblica à homossexualidade a trata como pecaminosa. Devemos amar e respeitar o homossexual, mas em tempo algum aprovar as suas ações. O apóstolo Paulo associa as impurezas sexuais das quais ele destaca a homossexualidade à consequência do afastamento de Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. E semelhante também os varões deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Romanos capítulo 1, verso 21 ao 27. O homem, como não adorou a Deus, criou um conceito de um falso Deus. E como afirma John Stott, um falso conceito de Deus conduz a um falso conceito de sexualidade. E por isso que vemos lésbicas e homossexuais dizendo que Deus não os condena, suas práticas porque Ele é amor. O falso Deus que criaram para si não falam de santidade e moralidade. Antes é um Deus que vive para servir os prazeres dele, não para ser servido em obediência por eles. Dentro das relações sexuais do casamento também é necessário ter pureza. Digno de honra entre todos seja o matrimônio bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Hebreus capítulo 13, verso 4. Deve existir uma preocupação de nossa parte, não apenas com o nosso matrimônio, mas também com o nosso leito. O adúltero é uma pessoa que fere o matrimônio, mas o impuro é uma pessoa que fere o leito. A Bíblia condena ambas as práticas. Ver pornografia junto do cônjuge para apimentar a relação, usar palavras de baixo calão, usar de abuso físico e violento dentro do sexo, são alguns exemplos de impureza que não devem estar presentes no leito dos cristãos. Quando se trata de manter a saúde do relacionamento sexual, é muito importante que o marido e a esposa conversem e cheguem a um consenso.
Contudo, precisamos sempre de nos lembrar que o sexo deve glorificar a Deus e de seguir os padrões estabelecidos por Ele. Lascívia. O sexo é o instinto natural do homem, foi criado por Deus, porém o pecado exacerbou o que era natural. A lascívia é exatamente a sensualidade exagerada. Alguém uma vez disse que o nosso mundo parece um grande filme pornô. Anúncios maliciosos para produtos do dia a dia, outdoors com mulheres seminuas espalhadas por toda parte, site com todo tipo de perversidades a apenas um toque de distância, cantoras gravando shows praticamente nuas, roupas da moda cada vez mais curta e que imprimem um padrão de sensualidade. Enfim, para um mundo lascivo, o sexo parece ser o único assunto importante. Infelizmente, a lascívia do mundo tem influenciado muitas pessoas de dentro da igreja. Vemos mulheres cristãs que, dentro e fora da igreja, andam o tempo todo com roupas curtas, mostram suas pernas, seus seios e seus corpos malhados. O que não é de se surpreender, afinal, vivemos em um mundo onde o que se ensina é que tudo o que é bonito deve ser mostrado, que você deve mostrar o que te valoriza. Homens que aprenderam com a lascívia do mundo a ser conquistadores e a ter várias mulheres apaixonadas aos seus pés. Eles se convertem, mas não renovam sua mente. Quanto ao pecado de usar a conquista de maneira desenfreada, defraudam as emoções femininas apenas para alimentar o ego da sensualidade. Tanto homens quanto mulheres precisam entender que seus guarda-roupas também devem se converter. As roupas que você usava no mundo podem não ser compatíveis com esse novo tempo da sua história. Ao colocar uma roupa, pergunte ao Espírito Santo se ela está decente e propícia para um homem ou uma mulher de Deus. Por favor, entenda que não estamos falando de se vestir mal. Nem toda roupa que está na moda é necessariamente lascívia. No entanto, devemos ter o cuidado de não despertar olhares indevidos. Se você tiver dificuldade para isso, peça ajuda a um líder maduro espiritualmente. A sensualidade é para ser usada dentro do casamento, apenas para o seu cônjuge. Seu marido é quem deve ver a sua lingerie, que deve se excitar com seu corpo, ser atraído pelo seu toque e seus olhares. Sua esposa é quem deve ouvir seu galanteio, ela que deve ter a sua total atenção e toque físico. O problema é que as pessoas são sensuais demais fora do casamento e frias e desleixadas dentro do matrimônio. Glutonarias e bebedices. Crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Quem nunca ouviu essa expressão? Ela parece fazer da comida uma compensação por não poder se embriagar. Na verdade, muito crente tem feito da comida o refúgio do seu prazer. Comer de forma exagerada se transformou em consolo para outras renúncias que temos de fazer na vida. Com essa postura, muitos têm praticado a obra da carne chamada gula. Glutonaria, então, tem a ver com comer de forma exagerada. Isso pode nos dar uma ideia de um rodízio de carnes ou de massas que muitas vezes saímos passando mal e correndo para um chá de boldo ou remédio para a digestão. Está correto? Tem a ver com isso? Sim, mas também tem a ver com aquela pessoa diabética que não tem controle para o doce e come tudo de açúcar que vê pela frente e tem de correr para injeção de insulina, ou com aquela pessoa que tem problema de pressão alta e ouviu de seu médico que deve eliminar o sal da sua vida. Mas quando vai a um churrasco não tem controle ao ver aquela picanha cheia de sal grosso. Deus nos deu o domínio próprio para que possamos ter controle sobre a comida ou sobre a bebida, e quando escolhemos não usar isso, caímos no descontrole da carne. Às vezes, ouvimos a expressão: eu não consigo ficar sem doce, sem refrigerante, sem sal, ou eu não consigo praticar exercício físico. Na verdade, temos de declarar que podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, e que a única coisa que não podemos ficar sem é Jesus. Se Deus deu sabedoria a um médico e ele lhe diz que você tem que ficar sem alguma coisa ou que você precisa praticar uma atividade física, coloque isso em oração, mude suas palavras e coloque em prática os conselhos que recebeu. Precisamos exercer esse controle também sobre a bebida. Quando a Bíblia fala da obra da carne, bebedice, está mencionando a embriaguez. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Efésios 5,18. A palavra diz que o líder não deve ser dado ao vinho. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 3. Por que a Bíblia condena a embriaguez? Porque sob o domínio do álcool, o cristão perde algo muito precioso para Deus chamado sobriedade.
Pessoas embriagadas não têm equilíbrio, pudor, sabedoria, e Deus nos chama para viver uma vida exatamente do lado oposto dessa dimensão. A palavra de Deus proíbe a embriaguez, mas não a ingestão do álcool. Para Timóteo, Paulo chega a escolher tomar um pouco de vinho por causa do seu estômago. 1 Timóteo 5,23. É claro que essa ingestão de álcool precisa ser pequena, levar em consideração os novos na fé e as pessoas que têm dificuldades com o alcoolismo. Muitos que se converteram eram viciados em álcool e uma pequena ingestão pode levá-los novamente ao vício. Por isso, não brinque com sua carne e fuja das tentações nessa área. Pessoas que ingerem pouca bebida alcoólica devem ter muito cuidado com isso, pois isso se faz alguém pecar. É melhor nem beber por amor ao irmão. Bem é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Romanos capítulo 14, verso 21. Prostituição, impureza e lascívia são obras da carne de ordem sexual, ao passo que glutonarias e bebedices são pecados da mesa. O que eles têm em comum é que todos eles precisam ser crucificados. Talvez você ache muito difícil vencer essas coisas, mas Deus é aquele que opera em você tanto o querer quanto o realizar. Filipenses capítulo 2, verso 13. Ele é poderoso para o capacitar a realizar o desejo que Ele mesmo colocou dentro de você e de viver de maneira santa.